Chama Marilu Cabanhas. Bom dia, Marilu. Olá, Glauco, bom dia a todos e todas que estão acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual. E vamos falar da tumultuada sessão da CPI da Covid, realizada nesta quinta-feira, quando foi ouvido o policial militar Luiz Paulo Dominguete, que confirmou o pedido de propina do diretor de logística, do então diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias, de US$ 1 por dose de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Ele havia concedido entrevista à Folha de São Paulo e a CPI convocou Dominguete, que se apresentou como representante da empresa Davat Medical Supply. O depoimento durou quase 7 horas, o Dominguete teve até seu celular apreendido, a desconfiança começou quando ele apresentou um áudio com a voz do deputado Luiz Miranda e disse que o parlamentar estava tratando de vacina, mas era a compra de luva no ano passado. Bom, isso aconteceu quando o senador Humberto Costa estava fazendo perguntas ao policial. E é justamente com ele que vamos conversar agora, senador do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde e atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado e membro titular da CPI da Covid. Olá, Humberto Costa, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, um prazer falar para a Rádio Brasil Atual, uma alegria estarmos aqui juntos. Alegria nossa, senador. Bom, vamos falar aqui sobre esse depoimento, né, do Dominguete. Existe aí a suspeição de que esse depoimento tenha sido plantado. Eu queria que você relembrasse, senador, exatamente em que momento ele resolveu soltar pelo celular essa gravação, justamente quando você estava fazendo as perguntas para ele. Foi nesse momento. Relembra um pouco esse momento. Na verdade, ele havia dito numa entrevista à Folha de São Paulo que depois que ele tinha estabelecido o contato com o Ministério da Saúde, tinha apresentado a proposta e tinha havido aquele pedido de propina, ele falou que muita gente dentro do Ministério, pessoas que se assumiam como assessores e também pessoas ligadas a parlamentares, né, o estariam procurando para intermediar essa negociação junto ao Ministério. E foi quando eu perguntei quem são esses parlamentares, se ele poderia dizer, e aí ele começou a falar do deputado Luiz Miranda, foi o único que ele citou, e eu perguntei se ele tinha como provar isso, e ele apresentou aquele áudio. Só que é importante saber que a CPI já vinha sendo assediada por ele ou por pessoas da proximidade dele. Eu próprio recebi uma mensagem de WhatsApp, eu não lembro de quem, uma pessoa, acho que do PT, um parlamentar, não lembro, dizendo que essa pessoa tinha muitas informações, não é, e que eu deveria fazer contato. Eu fiz o contato com ele, ele me mandou aqueles e-mails, não é? Eu não dei muita credibilidade pelo próprio fato de que eu sabia que dificilmente uma proposta como aquela seria viável, que essas empresas grandes não têm intermediários, enfim. E ele me mandou também aquele áudio, que eu não consigo entender, porque não só não falava em vacina, mas o que é que uma coisa tem a ver com a outra, né? Bom, e aí disse a ele que se ele quisesse falar, me procurasse. Não me procurou mais, eu também. E ele procurou, ou outras pessoas procuraram em nome dele, a CPI, outros parlamentares da CPI com a mesma finalidade. Só que depois que saiu aquela entrevista na Folha de São Paulo, seria impossível a CPI não convidá-lo, não é, para ir para uma sessão. Mas hoje a avaliação que eu faço é que ele foi plantado na CPI. Pode ter sido por bolsonaristas que queriam desacreditar a CPI, principalmente desacreditar o deputado Luiz Miranda, que fez aquela denúncia e disse que chegou a fazer ao presidente da República e ele nada fez, ou então seja uma briga de organizações criminosas que atuam no Ministério da Saúde na disputa por propinas, enfim, não é? Agora, me parece que ele é uma pessoa muito primária, né? Não tem essa elaboração. É provável que esse chefe dele, esse doutor Castro, né? Guilherme Castro, não me lembro direito, é possível que ele seja parte
de algum desses grupos, né? E fica evidente que era um golpe. Agora, o que eu acho incrível é como o Ministério da Saúde, que é uma instituição que existe há décadas, que tem uma grande estrutura e tal, é administrado por gente que recebe alguém que não tem uma credencial oficial, de uma empresa que não tem uma credencial oficial. Essa pessoa se reúne com o diretor de logística, apresenta uma proposta ilusória, recebe uma proposta de propina e ainda se reúne com o secretário executivo do Ministério, que é uma espécie de vice-ministro. É preciso que exista uma bagunça tão grande, não é? Que a institucionalidade esteja completamente comprometida. Esse episódio é a cara do governo Bolsonaro. Agora, senador, a ideia é fazer a acariação entre ele, o chefe o Cristiano e outras personalidades aí envolvidas, né? Pessoas. Não, acho que não. Provavelmente nós vamos chamar esse chefe dele, né? Porque parece, além de ser um golpista, parece ser alguém que tem relações lá dentro do Ministério. Você sabe que aquele Roberto Dias é o representante do grupo do deputado Ricardo Barros e certamente de outras pessoas do Centrão. Deve ser parte de um esquema, não é? E é preciso saber se esse cidadão da VAT, ele é parte, ou pelo menos ele dá suporte a um outro grupo, não é? Eu acho que você está me ouvindo? Alô? Tá ouvindo? Agora sim, parece que congelou um pouco, parece que esse outro cidadão, o CEO da VAT, não é? Parece ser parte de um outro grupo. E congelou outra vez. Instrumentalizado, pelo menos. Alô, está me ouvindo? Incrível. Quando fala desse homem, parece que dá uma travada. Vamos novamente retomar. E aí ele pode ser parte de um outro grupo que disputa propinas e outras benesses com esse grupo do PP, não é? Agora, outra coisa incrível desse episódio é a quantidade de militares da ativa envolvidos nisso, né? É uma coisa impressionante. Se vendeu aí durante muito tempo que as Forças Armadas eram instituições incorruptíveis e nós estamos vendo que é formada por seres humanos iguais aos demais, né? Exato. Agora, senador, tocando ainda em Ricardo Barros, existe aí uma briga interna no Centrão, né? Então, enfim, tem o grupo do Arthur Lira, né, que é o presidente da Câmara, e também o grupo do Ricardo Barros. Parece que existe, então, esse interesse em tentar cada vez mais isolar o Ricardo Barros, na sua opinião? Como é que você está vendo essa briga? Eu acho que há, não é? Agora, eu acho que é muito difícil. O Ricardo Barros, lá no Centrão, ele tem a sua ação própria, o seu grupo próprio, mas ele é parte desse Centrão, é parte desse equilíbrio. Então, não é tão fácil jogá-lo ao mar nessa altura do campeonato. Isso pode representar digamos assim, um golpe importante na unidade do Centrão e, ao mesmo tempo, pode representar uma perda de apoio significativo parlamentar para o governo, porque ele tem a sua bancada. Essas benesses que ele deve recolher dos ministérios e tal, uma parte, sem dúvida, deve abastecer a participação política de outros parlamentares, do PP e de outros partidos. Então, o governo está, na minha avaliação, numa encruzilhada. Ele não pode assumir a paternidade nem fechar os olhos às irregularidades que o Ricardo Barros pode ter praticado, mas, por outro lado, ele não pode abrir mão do apoio dele e dessa parcela do Centrão que está com ele. Muito bem. Agora, os senadores governistas, nessa sessão de ontem, né, estavam com um comportamento bastante estranho, né, em relação a esse depoente, né, que estava ali para fazer cobrança, né, de propina dentro do Ministério da Saúde
E o próprio Dominguete parecia que estava muito calmo, né? Não sei a impressão que eu tive, qual que foi a sensação de vocês também? Ele, às vezes, relaxado na cadeira, a expressão corporal dele também revela alguma coisa, né? Em relação à tensão ou não, aí pela sua experiência, né, senador? E fala também o comportamento aí dos governantes. Eu acho que realmente ele contou, eu até comentei na minha fala, né? E lá em Pernambuco a gente chama assim, uma conversa aprumada, né? Ele tinha começo, meio, fim, muito tranquilo, muito seguro, e isso geralmente é das pessoas que estão muito claramente preparadas. Mas ao final do dia, a minha impressão é que ele é uma pessoa primária, não é? Muito pouco, enfim, vamos dizer, psicologicamente e intelectualmente preparada, e me parece que foi utilizada talvez até com uma boa intenção, não é? Me parece que ele é um bolsonarista, que alguém convenceu que seria bom para ele pessoalmente, em termos de benefícios que teria, agir daquela maneira, e ao mesmo tempo isso casava com a visão político-ideológica dele, não é? Agora, a tropa bolsonarista é que fez uma aposta equivocada, não é? Aquele áudio do Luiz Miranda, aquilo deve ter sido coisa organizada, arquitetada por eles. Só que eles não contavam com o fato de que o Luiz Miranda é uma pessoa obsessiva. Nós tivemos com ele algumas vezes, ele tem no celular dele todas as conversas que ele fez, todos os entendimentos que ele teve. Essa é uma das razões que me fazem acreditar que ele gravou o Bolsonaro. Bolsonaro tem medo de atacá-lo. O Bolsonaro todo dia ataca a CPI, nos chamou de bandidos e tal. E esse que seria o maior bandido, que, na verdade, denunciou, não estou dizendo que estou dizendo que, na visão dele, seria que denunciou que ele não fez nada diante de uma denúncia tão grave, ele não manifesta uma única palavra. É sinal de que ele está com medo, que ele está acuado, que ele não sabe se o Luiz Miranda está blefando ou se tem, de fato, uma gravação. E ele sabe o que disse e sabe qual é o poder explosivo que essa fala dele para o Luiz Miranda tem. Pode explodir o Centrão e todo o governo dele, né? Exato, tanto que ele não desmentiu, né? O Bolsonaro até agora não desmentiu nada. Nem comentou. Não é que não desistiu, nem comentou, nem para dizer que foi bom, que foi ruim. Exato. Agora, o Omar Aziz, o presidente ali da CPI, na hora falou, não, e o Luiz Miranda virá aqui na próxima semana e não vai ser secreta não, porque a ideia é que seria uma sessão, também teria uma sessão secreta, enfim, para apresentar alguma prova. Como é que ficou essa situação também, Humberto? Veja, ali naquele momento, o Luiz Miranda é uma personalidade complexa, não é? É muito complicado. Ele entrou na sala da CPI, queria que o presidente impusesse uma prisão ao cabo naquele momento já, queria falar e tal, dizendo que aquilo era uma mentira. Foi quando alguns de nós nos reunimos lá e dissemos a ele, bom, se você está dizendo que é mentira, pegue aí, encontre essa mensagem que ele divulgou, mostre o contexto, vá a um cartório, registre o conteúdo e traga, que foi o que ele fez. Mas ele é uma figura assim, muito complicada, muito complexa. É bem provável que ele volte, mas ele só voltará se for para trazer novas denúncias. Nós não vamos fazer a cariação dele com ninguém, não é? Mas se ele fizer como ele prometeu, que vai apresentar novas denúncias, a qualquer momento ele pode ser ouvido. Na verdade, ele está sendo retalhado, né? PTB, por intermédio dessa figura incomparável que há no Brasil, chamada Roberto Jefferson, está movendo um processo contra ele na Comissão de Ética. E isso ficou claro para a gente, que o deixou um tanto apreensivo, mais comedido. Mas eu acho que essa tampa da panela de pressão vai explodir a qualquer momento aí, e com certeza outros
outros Luiz Mirandas vão aparecer e possivelmente ele vai falar mais sobre tudo que ele sabe. E, senador, outro momento de tensão na CPI ontem foi quando alguns parlamentares, alguns senadores estavam pedindo a prisão, né, do Dominguete, inclusive o próprio Contarato, ele, enfim, que entende, que é delegado e tal, ele diz que essa testemunha foi plantada e está em estado flagrancial do artigo 342, tem que dar voz de prisão a esse depoente, não só ele, outros também falaram, e o Omar Aziz sempre, né, ali cauteloso, falou, se negou, falou, não vou prendê-lo, enfim, como é que essa atitude também do Omar Aziz em não prender, vários senadores já pediram, inclusive, a prisão também de outro depoente. Queria que você comentasse um pouco a respeito dessa questão que é bastante delicada, né? Na verdade, naquele caso de ontem, eu acho que ele agiu bem em não prender, porque me parece que foi uma pessoa utilizada por esse esquema, né? Na época da ditadura, eles pegavam os jovens que começavam a participar e não tinham ainda uma fundamentação política maior, chamavam de inocentes úteis, né? O Cabo, eu acho que ele foi uma espécie de inocente útil nesse processo aí. Ele foi usado como instrumento de uma disputa política e financeira entre quadrilhas que atuam lá no Ministério da Saúde. Eu acho que essa é a questão mais possível. Ou foi instrumento do bolsonarismo. E a tropa de choque bolsonarista, ela estava ávida por isso. Eu estava lendo ontem uma matéria em que alguém que acompanha redes sociais disse que os bolsonaristas estavam prontos para inundar as redes, não é? Com aquele áudio dizendo que o Luiz Miranda era um bandido e tal. E, no final das contas, como eu terminei, por coincidência, me antecipando a perguntar a ele sobre parlamentares e tal, quebrou a graça que eles estavam preparando lá para a CPI, não é? E aí eles ficaram muito borocochôs. O próprio Flávio Bolsonaro, que vai lá em situações especiais para demonstrar apoio ou para dizer para as pessoas que estão indo depor que eles estão de olho nessas pessoas, ou vai para lá para nos intimidar, querer nos intimidar, ele chegou com muita assim, arrogância e tal. Depois ele baixou a bola, mas de noite eu fiquei sabendo que é também pelo fato de que ele vai ser investigado como um promotor de fake news, né, nesse processo do Supremo Tribunal Federal. Então, eu acho que eles baixaram a bola. Nessa condição, não acho que valesse a pena prender aquele cidadão, porque não serviria para nada. Quem deveria ter sido preso realmente era o Weingarten naquela oportunidade em que ele esteve lá. Né? Perfeito. E, senador, em relação agora, o foco principal aí é a Covaxin, enfim, é o que aconteceu com essa negociação da Covaxin, justamente Sim. É isso? Sim, agora temos que trabalhar em cima dessa questão da Covaxin. E não vamos também deixar de trabalhar em cima desse pedido de propina, porque o principal personagem é comum às duas situações, e ele vai depor na CPI na próxima quarta-feira. Na terça-feira, nós vamos receber a fiscal daquele contrato da Covaxin, chama-se Regina Célia, para que ela nos explique por que é que, diante das restrições que o servidor Luiz Miranda apresentou, ela, mesmo assim, aprovou o encaminhamento daquele pedido de importação da vacina para a Anvisa. Na quarta-feira, nós queremos ouvir esse Roberto Dias, que parece ser uma pessoa já de longa data, com uma expertise importante em termos de trabalhar com propinas, enfim, e que tem uma ligação evidente com o Ricardo Barros, né? Primeiro porque dizem que a indicação dele foi do ex-deputado Bernardo Lupion, que, na verdade, Abelardo Lupion, que, na verdade, é ligado politicamente ao Ricardo Barros, né? E é lá do Paraná.
Segundo, porque ele teve um cargo de confiança no governo da doutora Borghetti, que é mulher do Ricardo Barros e que foi governadora durante 6 meses lá no Paraná, não é? E, portanto, o vínculo é muito, muito claro. Então, nós vamos ouvi-lo lá. E, na quinta-feira, nós devemos ouvir a diretora de Integridade do Ministério da Saúde, que é a funcionária da CGU, Carolina Paranhos, que foi denunciante daquele caso dos medicamentos de alto custo que foram comprados, pagos e não foram entregues pela Precisa por meio de outra empresa ligada a ela, que era a Global. Exato. Dom, só para complementar, o Roberto Dias já negou, né? Ele disse que não conhecia o Dominguete, enfim, que foi o Blanco, que conhecia o Blanco, passou a bola para ele. Enfim, vai ter desdobramentos ainda em relação a esse caso. Eu queria que você também, senador, comentasse sobre o que a Rosa Weber decidiu, né? Rejeitou ontem o pedido da Procuradoria-Geral da República, a ministra do Supremo Tribunal Federal. O PGR disse que era para aguardar a conclusão da CPI da Covid antes de decidir sobre uma possível investigação contra o presidente Bolsonaro por prevaricação. Na decisão dela, ela fez duras críticas ao posicionamento da PGR, disse que o órgão desincumbiu-se de seu papel constitucional e determinou a devolução do processo para que a equipe do Procurador-Geral Augusto Aras se manifeste sobre abertura ou não, né, da investigação. Como é que você viu esse posicionamento da Rosa Weber? Eu acho que nós só deveríamos entrar nessa discussão no relatório final, porque enquanto estivermos aí na pendência da escolha do próximo ministro do Supremo e na definição de se haverá ou não continuidade do atual grupo lá na PGR, não é? E tudo isso depende, de um lado, da indicação do presidente da República e do outro, da aprovação do Senado Federal. Numa situação como essa, dificilmente a PGR vai querer se posicionar, porque, de um lado, eles têm a pretensão de fazer o próximo ministro do Supremo e, do outro, querem manter esse grupo à frente da Procuradoria-Geral. Então, eles vão fazer tudo o que Bolsonaro quer e vão também tentar não se envolver em algumas coisas que possam dificultar o apoio que eles possam ter no Senado Federal. Eu, pelo menos, considero que foi uma precipitação ter apresentado o pedido de abertura desse processo, e acho que nós podemos apresentar uma coisa muito mais robusta no relatório final, que nós já vamos entregar daqui a, talvez, 2 meses e meio, uma coisa assim, não é? Certo. E a prorrogação da CPI, o pedido? Pois é, isso se houver a prorrogação. Sim. Quer dizer, que haverá, a não ser que o governo consiga retirar as assinaturas, não é? Mas eu acho que quem assinou e sair fora vai sofrer um desgaste profundo. A mim me parece que o presidente do Senado está agindo com esse objetivo, de dar tempo ao governo para tentar, pela pressão ou pela sedução, fazer com que alguns senadores retirem o apoio à prorrogação. Mas ele não tem qualquer possibilidade de impedir, até porque o que está dito no regimento interno é que ele tem apenas que ler o pedido da prorrogação. Ele não tem qualquer ingerência sobre o que fazer. Mas, se nós começarmos a notar que ele está fazendo isso mesmo, nós vamos começar a pressionar pelas redes sociais, com os nossos pronunciamentos, com as nossas falas na própria CPI e também com a pressão que eu acho que a mídia vai fazer. Exato. Em relação à quebra de sigilo, né, telemático, bancário, muita coisa deve vir à tona, né, senador? Nós estamos aí na expectativa de que cheguem mais coisas, mas principalmente estamos na expectativa de poder analisar o que já chegou. Eu acho que isso tudo vai mostrar muita coisa importante.
Houve alguns pedidos de sigilo que não foram atendidos, ou seja, o Supremo suspendeu a nossa decisão por considerar que não havia sustentação suficiente para isso, mas nós pretendemos recorrer e apresentar mais subsídios para que algumas quebras sejam feitas, né? Entre elas das empresas de publicidade do governo, que é por onde todo esse processo de pagamento dos difusores de falsas notícias durante a pandemia foi utilizada, né? E paga. Perfeito. Tá certo. Eu ia perguntar sobre o Bolsonaro, mas não vou perguntar, não, sobre o que ele está achando a respeito dessa participação do Dominguete. Vamos pular essa parte, senador. Eu agradeço aqui a sua participação, um forte abraço, parabéns por sua atuação e a gente conversa durante os próximos dias, senador. Bem, muito obrigado, um prazer poder estar aqui com vocês. Um abraço a todo mundo da Rádio Brasil Atual. Obrigada, um abração. Falamos aqui com Humberto Costa, senador do PT de Pernambuco, ex-ministro da Saúde, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, ele que também é membro titular da CPI da Covid. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.